Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão de hoje, dia 2 de setembro de 2016, sexta-feira, então fechando uma semana importante para o mercado e iniciando, aí no início do mês de setembro, do tão aguardado mês de setembro que a gente não aguentava mais agosto. E setembro começou muito bem, direito de passagem. Vamos ao mercado. Pasmem, índice Bovespa sobe 2,37%, uma alta muito forte, renovando máxima do ano. No gráfico do futuro, essa alta foi de 2,39%. Tá? E pessoal, esse dia de hoje é bem significativo, porque o mercado aparentemente toma uma definição em termos de direção. Inclusive, nós estamos vendo 2 dias consecutivos de alta. Então o mercado conseguiu fazer 2 dias na mesma direção, que era o que eu vinha reclamando há muito tempo. Agora o mercado estava naquele padrão de movimentação, um dia para um lado, outro dia para o outro, então ele não conseguia sustentar movimento. Agora a gente teve esse movimento, então até palmas para o mercado, porque tava demorando, tava perdendo as esperanças já. A última vez que a gente teve 2 dias na mesma direção, foi logo no iniciozinho do mês de agosto. E no futuro, acho que no futuro 2 dias na mesma direção, deixa eu olhar aqui. Foi naquele mesmo dia, mas aqui ainda foi um dia, não foi tão, não, foi aqui, no mesmo dia, tudo bem. Vamos recapitular. Desde o finalzinho de julho, o mercado entrou num processo de movimentação bastante errático no intraday, estava difícil de operar. Agosto foi muito ruim para os modelos que a gente segue. E isso não está também totalmente fora do normal, porque não é à toa que agosto é conhecido como o mês do cachorro louco, O mercado fica mais errático do que o usual, ele perde um pouco o seu padrão usual de comportamento e queremos acreditar que agora, com o movimento que a gente viu hoje no mercado e tendo deixado para trás o mês de agosto, o mercado volte ao seu padrão normal de movimentação. Também tivemos a questão do impeachment agora, tá concretizado, isso ficou para trás, agora a gente pode olhar para frente e as perspectivas agora são boas. Então a gente passou por um período muito ruim de negociação, então tu pode ver que durante muito tempo o mercado mal saiu do lugar. Ao longo aí de 1 mês e meio o mercado mal saiu do lugar, ficou andando num range estreito. Isso também foi verdade, está sendo verdade ainda para o mercado americano, até de forma mais intensa. A gente está olhando aqui o gráfico do S&P 500 futuro, e tu percebe que desde o topo ali, desde mais ou menos ali do dia 13 de julho, o mercado americano não sai do lugar. Ele está andando de lado. Esse aqui é o gráfico do S&P 500 futuro. O índice Dow Jones mostra um pouquinho mais de amplitude na movimentação, mas também praticamente não saiu do lugar nesse período inteiro. Então, realmente foi um período muito ruim em termos direcionais. E agora, o mercado nos sinaliza movimento direcional, porque nós temos o rompimento de um pivô. Então, recentemente, o mercado marcou este topo abaixo do topo anterior. A gente diz que o mercado marca um topo, independente dele ser importante ou não. Quando a gente consegue ver uma sequência de, a primeira vez, por exemplo, de máximas mais baixas e também de mínimas mais baixas. Então, foi no candle do dia 31 que finalmente nós tivemos a marcação de um topo abaixo do topo anterior. Isso tirou o mercado da sua tendência de alta, que apesar do movimento ruim que a gente estava tendo, a tendência ainda era de alta. Então, topo abaixo do topo anterior
não é mais tendência de alta, mas nós ainda temos fundos mais altos. Então o que isso nos diz? A gente entrou numa tendência indefinida, que é extremamente comum de uma tendência indefinida surgir dentro de uma tendência direcional, tá? E ela, nesse caso, é caracterizada por um movimento de contração, fundos mais altos e topos mais baixos. O mercado não pode contrair indefinidamente, tá? Em algum momento, ou ele vai romper esse topo formado, ou vai romper esse fundo aqui formado. E quando ele fizer isso, né, necessariamente ele forma um pivô, né? Eu estou definindo o pivô como o primeiro zigue-zague, né, que quebra um padrão de zigue-zague diferente, tá? Então a gente parou de ter zigue-zagues ascendentes e agora, se o mercado rompe esse topo aqui, ele passa a ter um zigue-zague ascendente, que é o que a gente chama de pivô de alta, tá? E o ponto onde a gente estava aqui, nessa indefinição de curto prazo em relação à tendência, era interessante porque se o mercado viesse a romper para baixo, tá, a gente teria já a média móvel de 21 períodos acima do preço e seria fácil para ela virar para baixo. A gente poderia então entrar num período de movimentação corretiva mais significativa, que teria daí provavelmente como alvo o topo do finalzinho de abril por volta dos 54.500 pontos, tá? Se o mercado rompe para cima, que é o viés favorece a direção do movimento prévio, que é de alta. Se o mercado rompe essa região, ele sinaliza então volta do zigue-zague ascendente, né, que sai de cima da média móvel de 20 períodos, então o mercado não está sobrecomprado, ele tem condições de esticar, ok? E a gente se apoiou aí também, nesse movimento, se vocês olharem bem, no topo, que era um alvo para o mercado, uma vez que ele fez esse último pivô. O último pivô está aqui, ó. Aqui está o último pivô de alta do índice Bovespa. E quando o mercado rompeu esse pivô, ele tinha como alvo imediato este topo, mas provavelmente romperia este topo e buscaria o próximo alvo por volta, né, dos 58 mil pontos, que foi o ponto que ele buscou, né? Ele rompeu e agora se apoia nessa região aqui, reparem, como suporte. Certo? Qual que é o próximo alvo do índice Bovespa? A gente já sabia há muito tempo, né? Se o mercado prosseguisse um movimento de alta acima dos 58 mil pontos, o próximo alvo pelo histórico é o topo de 2014 entre 62 e 72.500 pontos. Agora a gente tem um cenário onde parece que realmente o mercado vai buscar esta região, tá? Então acho que eu posso até fazer isso aqui. Eu acho que tem muita linha aqui, mas eu vou manter elas, tá? Então o mercado rompeu esse pivôzinho de alta, o volume foi bom, tá? A gente se apoia não só na média móvel de 20 períodos, mas nesse canalzinho de alta, tá, que nos traz um alvo imediato para cá. Mas o mercado talvez acelere além disso. Tá, claro, a gente não tem nenhuma certeza de que o mercado vai subir, tá? Mas graficamente é isso que o mercado está nos passando com o movimento de hoje. A gente não pode considerar o movimento de hoje como um sinal fraco. Não, é um sinal forte de alta. Okay? E reparem que o mercado rompeu inclusive a máxima do ano. Tá? Então, expectativa é de alta em busca desta região aqui. É momento para voltar a ser agressivo nas operações na ponta compradora. Inclusive hoje, a parte 2 fora onde a gente fala dos enquadramentos, né, dos calls, vai ser longo, porque eu tenho uma tripa de papéis para falar. Bom, vamos olhar o gráfico semanal. O semanal nos trouxe um alerta semana passada, foi a primeira semana em queda em muito tempo, né? E se o mercado perdesse a mínima da semana passada, principalmente se fosse essa perda se desse nessa semana, a gente teria com certeza um grande fluxo de stops, né? De gente realizando lucros de posições mais longas, de posições de gráfico semanal, do que seria um movimento normal e traria os preços para cá, né? Isso não tiraria a tendência de alta primária que o mercado já estabeleceu algumas semanas atrás, quando rompeu os 55 mil pontos aqui. Tá? Não tiraria a nossa tendência
primária de alta. Apenas seria uma correção na cabeça desse que é o pivôzão do semanal. Se a gente afastar o gráfico do índice Bovespa, a gente vai perceber que o último pivô que nós tivemos foi aqui em 2015 que nos levou a esse movimento de alta no semanal. Mas aqui é um pivôzinho meio curto. Se a gente for pensar em cenários realmente de um zigue-zague mais amplo, eu diria que nós tivemos um pivô como que nós temos agora em 2016, nós tivemos aqui em 2009, tá? E depois em 2014, mas que acabou sendo frustrado. Tá? Torçamos para que o mercado consiga produzir um movimento como esse aqui. Em 2009 foi o último ano de alta que nós tivemos, né? E agora parece que em 2016 teremos outro, né? Tudo indica que sim. Bom, mas eu quero mostrar para vocês é que o mercado que mostrou essa barra feia semana passada insinuou até no dia do impeachment, né, que talvez viesse realmente a perder essa mínima e detonar então um cenário mais corretivo, mas esse cenário foi completamente abortado. O mercado rompe a máxima da semana passada, a máxima da semana retrasada, ignora então esse candle preto, então isso é até um sinal de continuidade, uma barra preta ignorada dentro de um forte fluxo de barras brancas, uma barra preta isolada que é rompida. Não é só violada, o mercado rompe ela. Então a expectativa seria por prosseguimento desse movimento de alta. E além disso, a gente tem duas coisas aqui. O mercado mostra que se apoia no curtíssimo prazo nesse ponto que foi rompido. E não vamos esquecer da LTB primária do mercado, né, que foi rompida. Né, o mercado rompeu, bateu e indica que respeitou. É um ótimo sinal. Então parece lá que o André Moraes acertou no call da década. Então é isso. O mercado sinaliza alta. O mercado americano, tá, como eu mencionei ontem, ele chegou num ponto que vale a pena arriscar na compra. O índice Dow Jones. Assim como eu disse que aqui é o ponto que valeria a pena arriscar na venda, ou pelo menos sair da compra, tá? Porque a relação risco-retorno estava muito pendendo para um lado, muito pendendo para a venda aqui, tá? Agora ela pende muito para compra. É um ponto para se comprar, para se buscar essa região, talvez o mercado rompa essa região porque a tendência é de alta. Para algum lado o índice Dow Jones vai romper, né, essa congestão, e para o lado que romper deve ir forte porque as bandas estão bem estreitas. Né? Esse candle de ontem afastou um cenário baixista no curto prazo, pelo menos no curto prazo. Esse foi o candle de ontem, ele foi acionado hoje. Tá? Sinaliza realmente um movimento de alta. E se esse entendimento altista agora no curto prazo para o índice Dow Jones estiver errado, é fácil corrigir o percurso, né? Corrigir o entendimento, porque é só ver o rompimento de suporte e daí passar a operar na venda. Tá? Então o mercado americano tem viés altista e agora ele graficamente dá para se aproveitar desse viés altista. Tá? O mercado americano não está subindo tão forte assim, né? O nosso mercado está subindo muito mais, pelo menos no pregão de hoje, né? Mas a sinalização é de alta. Se o mercado americano vier a romper isso aqui, a gente vai ter que reavaliar o cenário, porque o mercado americano impacta o nosso. Mas por enquanto, o mercado americano está sinalizando alta. Tá? Eu estava achando que o mercado americano ia ir para baixo. Né? Por isso que eu sempre falo que o achar não faz trade. Tá? A gente pode ter nossas opiniões, nossos achismos, mas na hora de tentar identificar operações, a gente tem que ter critérios e a gente tem que tentar seguir esses critérios. Senão a gente fica maluco no mercado. As possibilidades são infinitas. E o S&P 500 futuro não está tão claro assim, tá? Mas ele também dá uma ideia de que se apoiou nessas mínimas, na banda inferior de Bollinger. A banda de Bollinger está muito estreita. Quando é que o índice... teve alguns momentos aqui que a banda ficou bem estreita também. Não é aqui, perdão, bem que eu tava achando estranho. Agora sim. Isso aqui mede a amplitude da banda de Bollinger. A gente tá numa mínima histórica aqui.
a última vez que a banda ficou tão estreita foi em 2014. E nesses 2 momentos onde as bandas ficaram tão estreitas assim, a gente teve uma movimentação altista, não vou dizer altista, mas uma movimentação direcional bastante importante, tá? Nós tivemos no S&P 500 futuro um padrão de cunha sendo rompida para baixo. Não dá para dizer que ela está anulada, tá? Mas ela não ganhou momento, o mercado não conseguiu ir para baixo. Olha essas sombras inferiores, agora o mercado começa a ir para cima. Mas também não grita compra. Se o S&P 500 futuro romper isso aqui para cima, daí a gente tem um sinal importante alta e esse entendimento de cunha fica anulado, abortado. Tá? Então, o mercado americano ainda não deu um sinal gritante no S&P 500 futuro, mas aqui se mantém ainda um viés altista também. Tá? Bom, então o mercado americano coopera para uma alta no nosso mercado. Vamos olhar o gráfico do índice futuro, que também faz um pivô de alta. A gente não chega a romper a máxima do ano, mas a gente sabe que recém trocou o contrato, entra juro aí, então eu prefiro realmente olhar o gráfico do índice Bovespa para esse entendimento, tá? Mas o gráfico do índice futuro está sinalizando alta, falta um pouco de volume, mas é um zigue-zague ascendente. Daqui para frente correções devem ser, se o mercado voltar à sua movimentação normal, né, correções intradiárias aqui devem ser interpretadas como oportunidade de compra, principalmente se o mercado vier até essa faixa dos 59.600 pontos. Abaixo isso fica um pouco mais complicado, mas correções até aqui devem ser vistas como oportunidade. Tá? E aqui a gente tem esse zigue-zague ascendente. Essa movimentação toda, né, vamos ver onde é que a gente estava no fechamento de ontem. No fechamento de ontem nós estávamos aqui. Tá? Então, nós estávamos dentro de um canal de baixa, mas ainda a gente pode dizer que a gente opera dentro dessa região, né? Onde a gente tem resistência aqui, né? Nessa região, vamos fazer assim, ó, nessa região, e suporte, né? Nessa região aqui. Tá? O mercado conseguiu, né, se apoiar nesses fundos e ficou a meio caminho, um pouco mais desta LTB. Se o mercado hoje desse alguma indicação altista, a gente poderia esperar o teste, né, uma alta testa LTB, e aqui, né, se o mercado fosse continuar respeitando o canal de baixo intraday, a gente poderia pensar em operações na ponta vendedora, certo? Bom, o que nós tivemos hoje? A abertura em alta, o mercado quer um pouquinho, veio testar a linha d'água. E daí às 9h30 nós tivemos o payroll, né? O payroll veio, a criação de empregos, etc., veio lá nos Estados Unidos abaixo da média. Abaixo da média não, perdão, abaixo da expectativa. Né? E isso fez com que o mercado aqui e o mercado lá fora dessem uma disparada. Por quê? Pode parecer meio estranho um dado ruim, né, gerar uma alta nas bolsas. É que todas as bolsas aí estão muito em cima da questão do juro nos Estados Unidos, se vai subir o juro ou não. E quanto pior está o cenário econômico nos Estados Unidos, mais se posterga a elevação dos juros. Isso é bom para as bolsas, principalmente para os mercados emergentes. Então, nosso mercado é uma bela de uma puxada, tá? Com esse dado ruim lá dos Estados Unidos. Fez aqui uma barra de ignição, veio testar a LTB, deu uma seguradinha aqui e então rompeu. Então, isso mostrou força no mercado. Pelo gráfico de 15 minutos realmente foi amplitudes grandes, difícil de operar. A gente teria que ir para um gráfico de 5 minutos, onde a gente teve barra de ignição, gift e rompimento. E dali para frente o mercado foi fazendo um forte movimento de alta, né? E quando rompeu esta região aqui, a coisa ficou séria. Tá? Porque não só a gente rompeu o canal de baixo, como a gente também rompeu essa que era uma zona de resistência importante, agora é uma zona de suporte importante. E o mercado foi subindo naquele dia em que não para. E faz curtíssimas correções e volta a subir, sempre respeitando a média móvel de 9. Tá? Então, esse foi o movimento do mercado. É claro que a gente já tem um bom nível de sobrecompra, 2 dias seguidos de alta, que vinha sendo raro. Não sei, obviamente, se o mercado vai fazer alguma correção intradiária, em algum momento deve fazer. E quando fizer, a gente deve ver isso como oportunidade. Mas tem uma série de papéis mesmo, que estão indicando possibilidades de posicionamento aí para os próximos pregões, tá? Então a gente fica otimista com o mercado, até tem que baixar um pouquinho a bola para não ficar otimista demais.
Bom, já vimos aí o mercado americano. Acho que não tem por que a gente olhar o intradiário. E agora a gente olha o gráfico do dólar. Então, eu dei uma limpada aqui no gráfico do dólar. E eu estou olhando o dólar perpétuo. E a gente percebe que o dólar está dentro de um canal de baixa e está se aproximando da LTB. Eu mencionei isso esses dias. Tá? Mas, no curtíssimo prazo, a gente fez um fundo aí na primeira quinzena de agosto e se estabeleceu também um canalzinho de alta através desse fundo e já dá até para dizer que o dólar fez um pivôzinho de alta. Não ficou muito bonito, tá uma coisa meio bagunçada. Acho que é mais significativo entender que a gente tem aqui uma congestão que está próxima de testar a LTB. Tá? Se essa LTB for rompida, tá, o dólar deve passar por um período de alta, mesmo que a bolsa esteja subindo. Tá? Eu também vejo no dólar um cenário um pouco mais forte. Vai ficar um pouco mais claro no toque desta LTB. Tá? Percebam que a média móvel de 21 períodos está aqui. Se o mercado rompe esse fundinho, que agora já temos um fundinho, tá vendo? Máximas mais altas, mínimas mais altas. Se o mercado rompe esse fundo aqui, daí eu esperaria, principalmente depois de testar esta LTB, eu esperaria para um movimento de queda no dólar em busca dessa região aqui. Tá? Se o dólar consegue se mantendo acima dessa LTA e acaba rompendo essa LTB ao mesmo tempo que rompe a máxima do final de agosto, tá? Eu acho que daí a gente pode tentar de novo o entendimento de pivô. Tá? E o dólar daí pode fazer um movimento de alta. E, na minha impressão, o dólar tá querendo realmente fazer um período mais altista. Tá faltando agora um novo sinal, um rompimento. Tá? Desse topo aqui, a gente fica atento. O contrato de mini fica com esse aspecto aqui. Eu posso dar uma ajustadinha nessa LTA também. Tá? Se antes aqui era um ponto importante, eu acho que agora essas mínimas aqui começam a concentrar a importância. Tá? Enfim, eu vejo o dólar ainda se comportando de forma forte. Olhando no intraday, o payroll derrubou o dólar de um extremo da congestão a praticamente o outro. Mas ele voltou, né, se recuperou bem e fechou próximo da linha d'água. Então, eu acho que o dólar está relativamente forte. Tá? Pro lado que romper nessa congestão, vale trade, especialmente, na minha opinião, se for para cima. Em relação ao juro, o juro abriu num gapzão de baixa ontem, né? O juro aqui daí um F19, meio que desconfigura aquele cenário inicial de cunha. A gente pode fazer um novo traçado aqui, a gente está em cima de uma linha de retorno, mas a gente perde esses fundos aqui que eram importantes, entrou muito volume na venda. E as bandas que estavam relativamente estreitas começam a abrir de novo. Que bom que eu não opero o juro, porque esse gráfico está complicado, mas o que a gente vê realmente é que a força vendedora ainda é dominante. Houve uma tentativa dos compradores de botar o mercado para cima aqui, e a resposta da força vendedora foi muito violenta. Então é uma mensagem assim, olha, não te inventa de operar esse gráfico na compra, pelo menos a curto prazo. Tá? A força vendedora está muito forte. E é isso, né? Bom, pessoal, acho que eu falei tudo que eu precisava falar. Desculpa se eu me estendi, desculpa se me exaltei um pouco aí, mas fico realmente feliz de ver o mercado fazendo movimentos bons de novo. Eu fico por aqui, desejo a vocês um ótimo final de semana e até segunda-feira.